Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro. Eu sou Delton Batista, presidente do Sistema Lead em Santa Catarina, que reúne grupos empresariais com um propósito: discutir melhores práticas de gestão e contribuir para o crescimento das suas organizações e, consequentemente, a construção de um estado de Santa Catarina e de um país cada vez melhor. O Lead Talks é uma iniciativa do Lead em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação, com o objetivo de aproximar da sociedade um pouco mais de informações a respeito de empresas, marcas e lideranças que fazem a diferença. Hoje, o nosso conteúdo tem muito a ver com o futuro, com as novas gerações de lideranças. Estamos recebendo no Lead Talks hoje, para nossa felicidade, Jorge Barbato Neto, que é presidente do Lead Futuro, a vertical do Lead dedicada às lideranças em franco crescimento, em expansão, sucessores de grandes empresas, empreendedores da nova geração que estão construindo negócios e estão construindo impacto que com certeza contribuirão para a transformação da sociedade. Jorge, que também é fundador e CEO da JB3 Investimentos, uma das assessorias de investimentos mais relevantes do mercado catarinense, com bilhões de reais sob custódia em ativos e que contribui para a orientação de lideranças, pessoas físicas e empresas, pessoas jurídicas, na destinação de seus investimentos, enfim, da sua melhor alocação de recursos. Mas vamos começar essa conversa agradecendo demais, Jorge, por tua presença aqui conosco, para compartilhar um pouco dessa tua, ainda no começo de trajetória, mas com resultados absolutamente expressivos. E eu queria começar exatamente a respeito da JB3. Como é que foi a ideia de construção dessa assessoria, que você falasse um pouquinho também dos teus sócios e especialmente do teu modelo de gestão, na medida que vocês são absolutamente jovens e conseguiram em tão pouco tempo conquistar um espaço de gigantes, né, de tubarões nesse mercado. Boa, obrigado, Delton, pelo convite. Te agradeço muito, não só o convite de estar aqui no programa, mas sim, principalmente aí de presidir o Lead Futuro. É uma honra muito grande estar ao seu lado e de todo o time, Pri, Carol, quem mais que eu esqueci? A equipe é grande, mas Carolina, presidente do Lead Mulher, a Priscila, diretora executiva do grupo, o Eduardo Satamini no Lead Solidariedade, né? Isso. Fora um comitê gestor super estrelado, Isso. Né? E assim, você me ensinou muito a gente utilizar o associativismo da maneira correta. Acho que o Lead, na sua gestão, ele faz um papel protagonista aí no nosso estado de Santa Catarina. E para mim é muita honra poder dividir aí o dia a dia, aprender muito com você e com todo o time do Lead de Santa Catarina. Honra nossa. Com relação à JB3, a JB3 nasceu há 12 anos, aqui em Floripa. E na época, muito jovem, né, com 25 anos de idade, sempre tive o sonho de trabalhar no mercado financeiro. Tive uma história familiar que me motivou muito a entrar por esse caminho. Na minha adolescência, eu vi a necessidade que as pessoas têm de planejar o seu futuro financeiro. Minha família é toda da área da saúde, então meus pais, minha irmã, todo mundo sabe lidar muito bem com a questão da saúde das pessoas, mas via que era muito necessário a gente se preparar para o nosso futuro financeiro, né? Então, a partir dali, comecei a atender amigos próximos, familiares, um laboratório dentro de casa mesmo, né? E a partir dali nasceu a JB3, me formei em economia aqui na UFSC. E desde então, Delton, acho que assim, o desafio foi muito grande, porque um jovem tímido, né? E eu tinha muita dificuldade comercialmente de explicar o que era aquele trabalho. Então, a assessoria de investimento ela não era algo comum aqui no Brasil. Na verdade, você foi um dos pioneiros, especialmente em Santa Catarina. Isso. A XP ela já existia. A XP é a empresa que a gente representa aqui, não só em Santa Catarina, quanto em Bento Gonçalves, né, no Rio Grande do Sul. Então, hoje nós temos escritórios aqui em Florianópolis, que foi onde a gente nasceu, São José, que é o município vizinho aqui, Tubarão, no sul do estado, e também Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Então, na época que eu comecei com a XP, era uma época de transição do mercado. As corretoras de valores aqui no país, elas eram acostumadas
elas eram conhecidas por operar muito bem em bolsa de valores, né? Então, operação em ações. E a XP trouxe do mercado externo, nos Estados Unidos, já desde a década de 80, tem uma empresa que despontou, trazendo um modelo disruptivo, né, que é a Charles Schwab, que é uma plataforma aberta de investimentos. E na época, eu começando no mercado, aquilo me atraiu muito e comprei aquele sonho, aquele projeto junto com a XP, isso na época ali mais ou menos 2011 para 2012. Só que a gente tinha na época uma taxa de juros muito alta, eu muito jovem ainda, né? Então, como que eu iria convencer as pessoas de confiar o seu patrimônio, o seu sonho, né? Sua independência financeira comigo, um jovem, ainda com pouca experiência no assunto. E eu acho que o que me fez, enfim, persistir e progredir nessa carreira foi realmente muita resiliência. Sempre foi o meu sonho trabalhar com isso, então eu nunca deixei as dificuldades, as adversidades me abalar ali naquele início. Então foram praticamente aí 2, 3 anos de patrocínio, né? Então naquele começo éramos eu e mais 2, 3 amigos juntos numa salinha minúscula, que era um anexo da clínica do meu pai. E desde então, Delton, a gente, com essa dificuldade comercial, né, por conta até do cenário no momento, a gente com taxa de juros muito alta, era similar ao que a gente tem hoje na economia aqui, com taxas acima aí de 1% ao mês, quando a gente fala de renda fixa. E era muito difícil tu convencer o investidor na época a tirar o seu suado dinheirinho do Banco do Brasil ou da Caixa, enfim, das grandes instituições financeiras, e confiar num jovem com uma proposta inovadora que a XP trazia na época. Enfim, e aí naquela época eu me prendi muito, depois de tomar muitos nãos, né, que eu acho que é normal no início de empresa, de todo mundo. Eu cheguei a uma conclusão que, por mais que eu não tinha habilidades como vendedor, eu teria que me desenvolver como comercial de outras formas. Então, como a gente trabalha com venda complexa, eu me prendi nas minhas habilidades. Então, eu estudei muito, me tornei uma referência realmente a nível de conhecimento. Então, os clientes gostavam muito de conversar comigo para entender melhor o que se passava no mercado. Eu inspirava muita confiança para os clientes, né? Então, assim, por mais que esse começo foi muito difícil, a gente também teve uma sorte muito grande de a XP ter despontado e ter disruptado o mercado da maneira que foi, né? Então, a partir daquele momento ali de 2011 em diante, a gente, logicamente, no começo foi mais complicado, mas a partir dali a gente fez uma trajetória aí que ainda é muito inicial, como tu mesmo comentaste, né? Mas a gente já tem muito orgulho daquilo que a gente conquistou. Então, essa habilidade que a gente foi desenvolvendo de mostrar para o cliente, criar essa percepção de valor no nosso trabalho e não simplesmente numa venda de produto. Por que eu te digo isso, Delton? Porque hoje o mercado financeiro é bem diferente do que era na época, né? Do que em 2011, 2012. Ainda, quando a gente tratava de uma plataforma aberta de investimentos, a gente tinha muita vantagem competitiva com relação aos produtos dos grandes bancos. E hoje em dia, quando a gente compara, né, o banco se aproximou muito daquilo que a gente pode entregar, então o produto ele virou commodity, né? Então, quando a gente apresenta o nosso serviço, a nossa maior dificuldade é demonstrar para o cliente o valor que a gente pode agregar na vida financeira dele, no plano familiar, né, no projeto de vida de cada família dessas. Então, quando a gente consegue demonstrar isso, eu acho que a gente tem feito isso muito bem, porque hoje já somos mais de 3.000 clientes aí que a gente cuida ativamente. A JB3 hoje cuida de mais de 2 bilhões de reais. E a gente tem, além da nossa empresa de assessoria de investimentos, que é vinculada à XP, a gente tem uma gestora própria de recursos, onde a gente pode criar veículos e estratégias aí personalizadas, né, para cada perfil de cliente. Então, hoje a gente pode atender desde o investidor a partir de 100 mil reais até grandes investidores com fortunas de 50, 100 milhões de reais. Hoje a gente tem total capacidade e um time muito qualificado
para poder receber qualquer tipo de perfil e tamanho de cliente, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes da sua, como eu falei, ainda jovem trajetória, mas de grande sucesso. Vocês conquistaram aí, como você mesmo explicou, por um caminho de especialização, autoridade e de proximidade, compensaram eventualmente outros fatores limitantes no início, mas que hoje já não são mais, né? Já estão no outro patamar, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre, nesse período aí, dessa história recente, onde o brasileiro desperta para o tema de investimentos, né? O que você percebeu que mudou, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo um momento aí de descoberta e talvez de euforia, né? Das pessoas fazendo a sua gestão pessoal, familiar, né? No mundo dos investimentos. E talvez, num segundo momento, uma certa frustração por expectativas que foram superestimadas, talvez por esse afã, viram que nem tudo dá certo, né? Há riscos também, né? E que precisam ser gerenciados. E talvez agora a gente vê uma fase, como você mencionou, um pouco mais de maturidade, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre o que você tem percebido, especialmente agora, nesse pós-pandemia, onde as pessoas se sentiram frágeis, né? Especialmente na exposição do seu fluxo de caixa, tanto na empresa quanto pessoa física, né? Até então, a gente não imaginava que poderia ficar muito tempo sem entradas, né? E quanto é importante você ter um planejamento financeiro. O que você percebe agora que está se tornando a principal angústia, as principais dores, as inseguranças dos teus clientes e potenciais clientes? Boa, perfeito. Acho que tocasse num ponto muito relevante para a gente, que todo esse crescimento que a gente vivenciou aí nos últimos 12 anos, eles vieram principalmente quando a gente chama de pessoa física, né, do cliente, que são as famílias, enfim, os investidores pessoa física, que foram, acho que, os primeiros a entender esse movimento, dessa necessidade de planejar o seu futuro. Acho que tocasse num ponto excelente, que foi a questão da pandemia. Por mais que a gente viveu momentos muito difíceis, né, com relação à saúde e saúde mental também, acho que todo mundo viveu isso. Eu acredito que foi um momento importantíssimo de a gente repensar essa questão do nosso planejamento, né? Então, eu vejo muita gente hoje procurar o serviço da JB3, principalmente por realmente ter essa capacidade de vivenciar um momento adverso, a não entrada de receitas por um determinado período. E a gente vê muita coisa além disso, né, Delton? A própria mudança na questão da previdência social, que acho que é um ponto fundamental, então a gente também é bem procurado por conta disso. E eu acho que vai muito da nossa educação, da nossa organização financeira, né, podemos chamar assim, que independente do quanto que aquele indivíduo, aquela família gera de receita num determinado mês, sempre a gente vai ter uma desculpa que seria, poxa, mas eu tenho outras necessidades, outras prioridades, e acaba que a gente acaba nos remunerando muito pouco a nível de futuro, né? Pensando no nosso futuro, da nossa família. E quando a gente começa a ter essa consciência, que é super importante a gente pensar no longo prazo, entender que a expectativa de vida do brasileiro, enfim, a nível mundial também aumenta consideravelmente ano a ano, né? Eu acho que isso fica evidente dessa necessidade que a gente tem de planejamento, enfim. Então, até então a gente trabalhava numa linha de alocação de recursos, que a gente chama, né? Então, gestão do portfólio, da carteira de ativos do cliente. Mas a gente também sentiu a necessidade de um trabalho um pouquinho mais consultivo, no sentido de realmente ajudar aqueles clientes, aquelas famílias a planejar o longo prazo realmente, né? E não olhar simplesmente o presente, aquilo que a pessoa tem disponível para investir e como ajudá-la a alcançar seus sonhos, seus objetivos. Então, hoje a gente tem um time que a gente chama de planejamento patrimonial, focado nisso, focado em entender o planejamento financeiro das famílias, das pessoas, que a gente ajuda em diversos temas, como planejamento sucessório, e por aí vai, né?
Então, o que a gente viu acontecer muito nessa frente de pessoa física, hoje a gente vê uma realidade também um pouquinho diferente na pessoa jurídica. Então, eu vejo que a próxima onda aí que a gente vai surfar daqui em diante é realmente ajudar as empresas a ter mais qualidade na gestão do fluxo de caixa, em tomar recursos no mercado, ter mais criatividade com relação a oportunidades de acessar o mercado de capitais, né, que hoje até então fica muito restrito às grandes empresas, e hoje a gente vê já um movimento forte aí para pequenas e médias poderem ter aí um caminho livre pela frente com a ajuda de empresas como a nossa. Então, enfim, eu vejo que o caminho da pessoa jurídica aí é a nova onda aí que a gente vai surfar daqui em diante. Legal, eu queria, aproveitando esse teu gancho, eu queria te ouvir um pouco sobre jovens empreendedores, sobre sucessores, sobre a sua geração. Você, inclusive, por teu protagonismo e liderança no Lead Futuro, tem contato não só no Estado como no Brasil com toda essa geração que, seja com negócios próprios ou como executivos de grandes empresas ou empresas em crescimento, ou talvez um terceiro grupo, que sejam potenciais sucessores de empresas familiares, né, fazem parte da sua geração que estão construindo as organizações do futuro, né? Eu queria te ouvir um pouco de qual é o diagnóstico que você faz dessa sua geração, dos empreendedores dessa geração, que eu, que sou jovem há mais tempo que você, vejo um preparo, uma maturidade bem mais elevada do que se tinha até então. Você, se no passado o Brasil tinha muitos empreendedores por falta de opção e que de algum modo foram enveredando por esse caminho, hoje você vê nesse grupo de jovens, sejam líderes de empresas próprias, negócios ou startups, sejam executivos jovens ou sejam sucessores, um nível de preparo, conhecimento, preparo acadêmico, preparo técnico, né? Trabalhando nas empresas antes de assumirem postos com maior desafio, né? Eu vejo muita serenidade, muita maturidade nesse universo. Então, eu queria te ouvir agora, que você falasse um pouco do ecossistema Lead Futuro. O que você tem percebido? Você lida e conversa com pessoas de São Paulo, Sudeste, Nordeste, Sul do Brasil, né? Em Santa Catarina, o teu network é incrível, né? De empresas e jovens, especialmente futuros sucessores, né? O que você tem percebido aí dos seus pares, vamos chamar assim, né? Boa, excelente, Delton. Acho que assim o desafio do Lead Futuro, desde o momento que você me convidou, né, para essa empreitada, e desde então eu mudei bastante a minha cabeça com relação ao associativismo. Acho que graças aí à gestão do Lead, eu acho que é algo que me agrada bastante, a forma que a gente lida com os nossos eventos, com os nossos associados no Lead, né? Essa questão de gerar networking, de a gente realmente estar fomentando negócios entre a gente. E eu vejo que o jovem ele aproveita muito pouco isso, né? Acho que se eu fosse começar de novo hoje a empreender, de forma alguma eu perderia essa oportunidade de ter acesso. Hoje, o jovem que está com a gente no Lead Futuro, ele tem hoje à disposição grandes empresários, grandes líderes no nosso mercado, principalmente aqui de Santa Catarina, né, catarinense. Ele tem acesso a esses grandes líderes, e hoje de uma forma muito fácil, muito rica, muito próxima, quando a gente tem nossos eventos, nossas trocas. E eu sinto ainda que o jovem ainda tem, por mais que pareça muito óbvio isso, mas de o jovem entender isso, de como buscar esse networking. Então, quando a gente cria uma empresa, qualquer empresa depende de vendas, de contatos, de networking, e tu conquistares isso sozinho é muito mais suado, muito mais duro. Não que não seja possível, mas é muito mais difícil do que a gente buscar conexões de uma maneira como a gente faz hoje, com eventos muito interessantes, com conteúdo muito bacana, e por tabela ainda fazer excelentes conexões, né? Então acho que falta um pouco isso. Eu sinto um pouco ainda
esse distanciamento do jovem. Eu vejo como no nosso grande lead, né, de Santa Catarina, como as pessoas prezam por isso, mas ainda não sinto muito isso no jovem. Então, a gente começou no Lead Futuro de uma forma, tentando agregar o maior número de pessoas, e hoje a gente já tem uma estratégia um pouquinho diferente, que é realmente as pessoas que hoje participam com a gente entendem o valor de estar no nosso ecossistema do lead como um todo, usufruindo muito disso, né? Então, acho que a partir do momento que a gente virou essa chave, que entendeu que aquelas pessoas que estão realmente aproveitando muito isso, foi um caminho muito interessante e para essa composição, né? Acho que mudou bastante até a nossa gestão. Eu acredito que hoje eu consigo aproximar mais essas pessoas das lideranças, enfim. E quando a gente fala também de jovem, Delton, saindo um pouquinho aí só da questão do associativismo em si, mas de forma alguma isso impede as pessoas de buscarem a gente, né? Acho que pessoas que querem realmente fazer negócios, criar network, acho que a gente sempre vai estar muito aberto, e a gente gostaria muito de criar essa percepção de valor nos nossos jovens hoje, de estar presente com a gente, enfim. Então, o convite está feito, fiquem à vontade de nos procurar, tanto eu quanto a Pri, nossa diretora executiva. Mas o que eu acho também, Delton, é que ainda a gente tem muito aquela questão do sucesso estar associado a ter uma nova empresa, a ser uma nova startup, o novo Zuckerberg do Facebook, enfim, acho que o jovem ainda tem muito disso, né? E na empresa a gente vê talentos brilhantíssimos que, quando a gente consegue entender que o empreendedorismo ele não se limita apenas a criar uma nova empresa, um novo CNPJ, etc., e criar uma carreira solo ali, e sinto o sujeito poder empreender dentro da própria empresa, o intraempreendedorismo que a gente chama, né? A gente tem muita oportunidade com empresas excelentes, com grandes propósitos, e eu ainda vejo que ainda existe aí um gap bem grande aí de maturidade. Acho que quando o jovem entende disso, ele tem um caminho brilhante pela frente, e aí não tem o jeito certo de fazer. Não necessariamente você precisa ser um empreendedor que cria uma solução mirabolante, e que pode ser, que é um caminho brilhante, mas também você pode ser brilhante dentro de uma companhia com propósitos que combinem com você. Acho que isso eu já sinto uma melhoria muito grande nisso, de as pessoas hoje que estão com a gente, em outras empresas também, ter essa necessidade de pertencimento, né, de identificação com aquela companhia. Então, hoje, a forma que a gente lida com o nosso time, e a maioria do nosso pessoal é composto por jovens, ou então jovens há mais tempo também, né, Delta? Mas, enfim, mostrar para as pessoas, ter transparência, ter muito claro qual é o nosso propósito, que a gente realmente tem uma missão muito importante na vida dos nossos clientes, dos nossos investidores, e quando aquelas pessoas que estão com a gente se identificam com isso e veem verdade naquilo que a gente faz, entendem a percepção de valor que a gente pode agregar para os clientes. Hoje nosso propósito é bem claro dentro da JB3, é promover a melhor experiência no mercado financeiro, e não significa só para os clientes. O cliente com certeza está em primeiro lugar, mas significa experiência também para os nossos colaboradores, para os nossos stakeholders também. Então, enfim, quando a gente consegue demonstrar isso, criar essa percepção em todo esse ecossistema, acho que daí a gente consegue realmente atingir o nosso objetivo. Hoje nós já somos em mais de 70 pessoas, e aí para os próximos 2 anos a gente tem um objetivo bem ambicioso aí de ter aproximadamente 200 colaboradores. Enfim, então o caminho é longo, mas eu acho que o caminho aí está muito pautado em pessoas. Então a empresa só vai dar os próximos passos a partir do momento que a gente realmente conquistar primeiro o nosso colaborador, para que ele possa realmente entregar a melhor experiência para o nosso cliente. Genial. E quando você fala do ecossistema do Lead Futuro, na verdade, estamos falando aí de um networking daqui a 5,
10 anos ou menos, os próximos CEOs e donos das grandes empresas catarinenses. Então, é o melhor ambiente para estar, né? E quando você coloca dessa carreira executiva empreendedora com visão de dono, sim, especialmente no estado de Santa Catarina, com tantas empresas em expansão, será necessário também altos executivos, grandes líderes, né, que impactem, que transformem, não necessariamente que montaram um negócio do zero, mas porque fazem parte do propósito de uma empresa maior. Muito bacana. Eu queria, caminhando para o nosso fechamento, Jorge, te ouvir um pouquinho, para finalizar. Você, por lidar com multissetores da economia, por uma faixa de alta renda de pessoas físicas e de empresas em ascensão, você tem um panorama, uma perspectiva privilegiada dos setores da economia, né? Uma economia catarinense muito diversificada, né? Desde o agronegócio até indústrias, mas despontando em especial tecnologia. Nesse teu olhar assim, o que você tem percebido como segmentos em expansão, como, vamos chamar assim, de carteiras de negócios que estão com uma dinâmica de transformação mais acelerada que outras, né? Qual é a tua visão dessa multidiversidade de Santa Catarina e, nesse aspecto, qual é o teu olhar de perspectiva de futuro da economia catarinense? Boa, Delta. Eu vejo que é sabido, né? Acho que a nível nacional e internacional, a nossa virtude aqui é para a área de tecnologia. A gente tem muitos clientes que vêm desse segmento e, particularmente, eu sou muito fã porque aprendo muito com os nossos clientes, principalmente desse setor. A gente foi muito privilegiado, tu sabes um pouquinho da nossa história. Eu tenho um primo, o Gustavo, que é uma referência aí a nível nacional, Gustavo Tremel, que fez o case da Decora junto com o Paulo e o Daniel. Então, sempre tive muita oportunidade de participar junto com eles e aprender muito com todo esse networking que advém deles. E acho que, assim, tende muito a crescer cada vez mais. Eu acho que o que eu tenho visto é uma necessidade muito grande hoje de profissionais de desenvolvimento, né? Os desenvolvedores, que a gente chama. Vejo que as empresas já têm despontado empresas que treinam desenvolvedores por conta da falta de oferta de mão de obra no mercado. Então, eu vejo que esse setor aqui no nosso estado ele desponta de uma maneira impressionante. Mas acho que também não só disso, né? O nosso estado ele é muito rico em várias outras frentes, tanto no agro, a gente vê o estado como um protagonismo muito grande, as próprias indústrias, a gente acompanha muito. Vou dar alguns cases aí que eu posso aí discorrer um pouquinho com conhecimento superficial, mas que é do nosso meio, né? Empresas listadas em bolsa, mas posso comentar um pouquinho da Porto Belo, nossa empresa, que é um grande orgulho nosso catarinense aqui, a própria Intelbras, que recentemente fez o IPO, lançou suas ações na bolsa, a própria VEG, né, que é uma empresa, referência a nível mundial. Enfim, então... Todas as empresas leads, né, que participam Exato. dos fóruns leads. Muitas delas que a gente tem a oportunidade de conviver nos nossos eventos, né, no nosso relacionamento. Então, por isso que eu digo que é uma oportunidade muito grande para quem quiser estar com a gente, né? Não só os jovens no Lead Futuro, mas também outras empresas que queiram também se juntar a nós. Eu acho que só tende a ganhar para todos os lados, tanto para a gente como Lead, ter outras trocas, outros participantes, e eu tenho certeza que a gente consegue agregar bastante para quem participa com a gente. Enfim, então, em linhas gerais, Delton, acho que não sei se fui muito objetivo na resposta, mas acredito que deu para passar um pouquinho da minha visão aí sobre o momento do nosso estado, até o nosso setor também, né? O setor financeiro, até então simplesmente composto por bancos. Quem gostaria de trabalhar no mercado financeiro costumava ir para São Paulo. E hoje a gente tem excelentes empresas aqui no nosso estado, citar alguns pares nossos, né? A gente acaba não se chamando de concorrentes, porque acho que a gente tem muito a crescer, a gente se ajuda bastante, né? Mas a gente tem o
pessoal muito forte da região de Joinville, Manchester. A gente tem a própria EQI, que faz parte do LEAD com a gente, que também representa uma outra corretora, né? Enfim, a gente tem grandes nomes aqui no nosso estado que fazem muito bonito e hoje despontam aí como líderes aí no mercado nacional, e eu vejo que a gente vai estar num momento de consolidação, mas que a gente vai assumir um protagonismo muito grande aí no mercado a nível nacional, nesse segmento financeiro. Conversamos com Jorge Barbato Neto, fundador e CEO da JB3 Investimento, uma das organizações que mais crescem, expoentes no seu setor, com mais de 2 bi sob custódia, e também presidente do LEAD Futuro, a vertical do grupo de líderes empresariais, que é composta por jovens empreendedores, jovens executivos de grandes organizações e também sucessores de empresas familiares. Acompanhe esse conteúdo nas diversas plataformas do LEAD e do Sistema Catarinense de Comunicação, no portal SCC10 ou pela TV no SBT do Estado de Santa Catarina. LEAD Talks, liderança para o futuro. Nos encontramos no próximo episódio, falando um pouco mais sobre empresas, marcas e lideranças que contribuem com impacto transformador para o Estado de Santa Catarina.